Qual a rotina de um mestre iluminado ou de um iluminado? Eu me lembro, sempre que eu buscava um iluminado, seja na Índia, principalmente na Índia, mas algumas vezes na Europa também, porque tem vários iluminados europeus, e toda vez que eu ia buscar um contato com esses mestres, eu pensava, como que eles vivem? Como que eles se iluminaram? Como que foi o despertar? Porque o despertar, se nós escutamos as histórias do despertar desses mestres, são incríveis. São incríveis. São experiências aterradoras. Aterradoras. E menos no Zen budismo. A iluminação no Zen budismo era mais suave. Você pega os mestres Zen, você deve conhecer a monja Koen, por exemplo, a monja Reishin, ou o iluminado Suzuki, que é o mestre maior do Zen. As iluminações, por eles serem pessoas mais serenas, a iluminação acaba sendo algo sereno. Mas sempre que eu buscava mestres, eu queria saber o que eles comiam, como eles dormiam, se eles namoravam ou não, qual era a relação desses mestres com o dinheiro. E é interessante, eu pensando nisso agora, o quanto estúpido eram essas questões, o quanto estúpida eram essas questões. Eu me lembro quando eu estudava nas escolas de mistérios, falava-se Jesus viveu na Índia, e eu achava aquilo fascinante. Mas depois, com o tempo, eu fui pensar que diferença faz se ele viveu na Índia, em Nova York, Moscou, se ele viveu na China, no Egito. O que importa é o ensinamento. Será que Jesus fez sexo ou não? Quem se importa com isso? Quem se importa com isso? O nosso ego, que quer fantasias, que quer histórias milaborantes. Perdão, engoli um S. Uma vez eu soube na Índia, eu questionei o que o mestre Osho come. E falaram, come só arroz com lentilha. Todo dia, todo dia. Então eu pensei, será que eu preciso comer arroz com lentilhas todo dia? Será que eu preciso ser bondoso, como por exemplo a Gangadi, que é uma iluminada, ou tão firme quanto a mestra Dolano, ou tão contundente quanto o mestre Satya? Será que eu preciso ser tão culto e tão provocador como Osho? Ou será que eu preciso ser tão retraído como Eckhart Tolle? Então eu buscava a rotina de um mestre iluminado. E isso é ficar dando voltas no samsara, é se perder no samsara, é querer que as coisas sejam do meu jeito. Ou seja, se eu tiver a alimentação do Osho, eu vou me iluminar. Isso não faz o menor sentido. Por quê? Porque a tua iluminação, ela vai ser diferente de todas. Todos esses iluminados alcançaram algo de uma forma diferente. Nenhuma iluminação foi a mesma. Nenhuma iluminação foi igual. É claro que quando nós vemos assim quando perguntaram para Buda, o Tathagata, o grande mestre Siddhartha Gautama, o que você faz? E Buda respondeu, quando eu ando, eu ando, quando eu como, e quando eu durmo. E naquela época, 500 anos antes de Cristo, questionaram, mas Siddhartha, todo mundo quando dorme, dorme, come, anda. E Buda disse, não, você quando come não presta atenção, você não mastiga com consciência, você não agradece antes de comer, você está mexendo, naquela época não existia, mas você está lendo um livro, você está mexendo numa rede, você está olhando o que está acontecendo do lado, você não para de falar, você come em lugares barulhentos, como eu hoje estou aqui em São Paulo, e os aviões vêm nos visitar de 4 em 5 minutos. Buda disse, quando você dorme, você não pega no sono, você precisa de remédios. Você foge do sono. E quando você anda, você não se dá conta do que está acontecendo. Então Buda disse, quando eu ando, quando eu como, quando eu durmo. E aí nós podemos pensar, então não existe um mestre distraído? Sim, existem. Porque quem era distraído antes da iluminação, após a iluminação, após o contato com esse si mesmo, continua distraído.
Quem dançava e se iluminou dançando com uma dança sagrada, uma dança tribal, continua dançando depois da iluminação. A Coen já era silenciosa e depois continuou silenciosa. O Osho já era muito culto e continuou muito culto. A Dolano, que é uma mestra muito dura, eu adoro a Dolano, ela depois da iluminação continuou muito dura. Continua muito dura. Então, iluminação, qual a rotina do mestre? A rotina de um iluminado? Essa é a pergunta que me fazem aqui. Essa é a pergunta que me fazem aqui. E a resposta que eu dou é exatamente essa. Cada um tem uma rotina, mas não faz a menor diferença, porque nós não vamos imitar alguém. A iluminação não tem nenhuma relação com estar imitando alguém. Ok? Pensa nisso. A iluminação não tem nenhuma relação com nós imitarmos alguém. É curioso porque muitas pessoas andam por onde Jesus andou. Eu me sentei na árvore que Buda se iluminou, lá em Bodh Gaya. Eu achava que quando eu sentasse naquela árvore, grandes coisas acontecessem. Você podia sentar 1 minuto, tinha uma fila enorme, não aconteceu nada. Eu sentei aonde Yogananda se iluminou, eu sentei, esse corpo-mente, na pele de tigre, aonde Yogananda se iluminou. Não aconteceu absolutamente nada. Eu fiz o caminho de Santiago inteirinho. E foi muito lindo como uma viagem. Não fiz tudo a pé, mas passei por um caminho e cheguei em Santiago. Não aconteceu absolutamente nada. Porque a tua iluminação é a tua. E vai ser quando você menos espera. É importante olhar para isso. É importante perceber que você pode atingir isso, mas vai ser de um jeito inusitado, de um jeito único, porque aquilo que é mais íntimo em ti é absolutamente único.